Fala galera, Tchakito na área, tudo tranquilo? Nesse vídeo de hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês que nós finalmente conseguimos desbloquear nossas tropas T11, tá? Depois de mais de 2 meses aí juntando moeda, tentando fazer a construção dessas tropas, né? Que não é fácil, todo mundo aqui já sabe disso. Já tem vídeo aqui no canal mostrando para vocês quanto que custa, detalhado nível por nível, tá? Para quem não sabe ainda como que funciona, assiste esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora, que você vai conseguir identificar como que funciona, quanto que gasta, tudo mais, tá bom? Mas esse não é o objetivo do vídeo. Então, galera, eu queria dizer pra vocês o seguinte: depois de muita espera, a gente conseguiu finalmente desbloquear as tropas, tá? Esse é um objetivo muito grande que eu sempre falei pra vocês que não era o meu foco inicial de jogo, tá? Eu demorei mais de 2 anos e meio praticamente, né, pra conseguir desbloquear as tropas, porque eu nunca foquei de fato nelas. Mas agora, depois que eu cheguei nessa nova cidade aqui, a 1165, eu realmente coloquei isso como objetivo, tá? E eu queria chegar no final, até o final do ano de 2022. Eu praticamente consegui, né? Porque estamos agora dia 3 ainda, então tá bem próximo. E uma coisa que me animou muito é porque eu já tenho mais de 1000%, né? Então, pra mim, como eu falei pra vocês anteriormente, a estatística em si ela não vai fazer tanta diferença mais. Eu precisava de alguma coisa que fosse realmente dar uma enorme diferença, que seria a tropa T11. Então, para mim foi um objetivo muito grande, né, que a gente conseguiu desbloquear. E percebem no vídeo que eu tinha juntado muito acelerador. Essa quantidade que está aí no vídeo de vocês agora, na verdade é o que sobrou, né, do que eu utilizei para fazer os demais investimentos. Então a gente conseguiu fazer ainda assim o desbloqueio. Eu precisei, no caso, utilizar uma quantidade de ouro, né, ali mais ou menos 12 mil, para finalizar os investimentos. Mas, gente, para mim não tem problema nenhum. Ouro eu consigo fácil, tá? Não tem nenhum problema. E o mais importante é porque eu esperei mais de 2 meses. Então eu não ia ficar esperando um dia, 2 dias para conseguir mais acelerador. Eu poderia, mas eu tava naquela emoção de desbloquear logo. E como vocês estão vendo aí, a gente desbloqueou. Vocês conseguem, né, uma alta quantidade de poder também. Para quem gosta para quem pensa em poder demais, você ainda consegue uma alta quantidade de poder desbloqueando as tropas T11, tá? Porque cada investimento ele vai te dar 20, 30, 40, 100 mil de poder a mais, então vale muito a pena. E uma coisa que eu tenho que deixar bem clara para vocês aqui é que não basta você desbloquear o T11, você precisa também ter o estimulante para poder treinar essas tropas. Isso é fundamental. Se você não tem estimulante, o T11 vai ser só um elefante branco ali para você. Tá? Então é muito importante você já se planejar. E uma coisa que eu sempre bati na tecla aqui no canal é justamente em relação a planejamento. Tudo o que eu faço aqui no nosso canal, aqui nos vídeos que eu gravo para vocês, é baseado em muito planejamento. Eu faço muita conta antes de fazer qualquer coisa dentro do jogo, porque igual eu já falei, qualquer erro que você cometa aqui no jogo vai te custar 2 semanas, um mês, 2 meses. Então é fundamental que você tenha noção disso, planejar as coisas certinho. No meu caso aí, por exemplo, eu tava com quase 5 milhões de pontos de honra guardado, tá, lá no evento de Las Vegas, que eu já tinha pego moeda da família, então não tinha como pegar mais. Aí eu acabei pegando acelerador, tá? Porque é uma coisa que eu queria fazer logo, né? Para treinar logo as tropas T11. Antes que muita gente fale, você poderia ter pego o estimulante e tudo mais. Sim, eu poderia, mas eu não peguei. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora, que eu acabei descobrindo, não é descobrindo, eu já sabia que tinha isso, mas eu não sabia que se estendia ao T11 também. Existe uma habilidade que você desbloqueia lá no talento da temporada, que você recebe 5% de tropas extras a cada treinamento que você faz. Então, no meu caso, eu treino ali 12.300 tropas de uma vez e eu tô recebendo em média de 610 tropas a mais a cada treinamento. Só que eu não sabia que no T11 isso era estendido. Repara que quando eu faço o treinamento, aparece ali 615 tropas adicionais. Ou seja, eu estou ganhando 615 tropas extras, sem gastar nada, sem fazer nada. Só que qual que é a vantagem do T11? O T11 você precisa de muito mais tempo para treinar e você precisa do estimulante também. Então eu estou ganhando estimulante de graça, entendeu? Então é muito importante você também ter essa habilidadezinha aí desbloqueada. A habilidade que você usa para poder, no caso, ganhar tropas extras sem gastar nada. Pro T11, gente, isso é maravilhoso. No meu caso, vocês vão ver no final do vídeo aí que a gente tava com 85 mil, né, de estimulante. Só que se você fizer as contas, eu vou estar no final com quase 90 mil, né, de tropas T11, assim que eu finalizar o último treinamento, né, que seria de 11.800 estimulantes.
no caso de tropas T11, que eu não vou conseguir acelerar. Mas eu basicamente ganhei quase 4.000 tropas a mais sem gastar nada, só por causa dessa habilidade. Aí você fala, mas 4.000 tropas não é nada. São 4.000 estimulantes que eu ganhei de graça, sem fazer absolutamente nada, entendeu? Então essa habilidade, ela é fantástica, ajuda demais. E uma coisa também que eu fiz, né, pra combinar nesse momento agora, foi justamente conseguir esse emblema permanente não, esse emblema do xadrez aí que dura 45 dias, que é uma coisa, uma conquista, né, que eu nunca tinha feito até hoje, que era justamente para conseguir esse emblema, né, que é no último nível lá do evento da família. Você fala, Tiago, mas ele não é permanente, não sei o que e tal. Sim, só que são coisas que eu acho que são experiências, sabe, para vocês crescerem, para vocês se motivarem dentro do jogo. Eu poderia muito bem ter desbloqueado o T11 fazendo os investimentos ali a cada 4, 5 dias, mas eu preferi juntar para fazer justamente esse evento da família agora da melhor maneira possível, e eu consegui. Eu consegui chegar ontem aos 30 milhões de pontos e finalmente consegui desbloquear o item, né, que eu falei para vocês, que é a peça de xadrez, que eu vou mostrar aí para vocês agora. Eu já comecei, né, a utilizar ela, vou utilizar ela agora, e assim, em termos de vantagem, ela não tem muita, tá? Porque ela aumenta a reputação diária que você pode ter na família. Isso não é uma grande vantagem para mim, porque eu não sou gastador, não fico comprando reputação direto e tudo mais. Mas é um item que é bonito, é um item que engrandece a sua conta, né? Todo mundo vai bater o olho ali já no perfil, no seu perfil, fala, o cara tem esse item aqui, é bacana demais. E como eu falei, é uma experiência que você tem que ter pelo menos uma vez. Você não precisa ficar fazendo sempre, mas pelo menos uma vez na sua vida você tem que fazer. Se propor a chegar nesse objetivo. E repara aí, a gente conseguiu 77.500 tropas e isso ainda falta 11.800, né? Então vai dar quase 90.000 tropas ali, sendo que eu tinha 85.000 estimulantes no começo do vídeo, tá? Então é muito legal. E repara aí, a gente vai colocar agora esses dois itens que eu tinha guardado. Esse aí foi de um evento que já aconteceu há uns 4, 5 meses atrás. E esse agora aí que é da peça do xadrez, que é do evento da família, né, que a gente consegue juntando 30 milhões de pontos. Então foi fantástico, tá? Eu adorei fazer esse evento. E outra coisa também que eu já queria falar com vocês de antemão é em relação à nova temporada que começou, tá? Que é a temporada da Tempestade dos Sete Mares, que é a terceira temporada do Gold Rush, né? Que é um nome clássico que a gente sempre utiliza. Nessa nova temporada, gente, nós vamos ter algumas modificações, tá? O evento tem uma nova roupagem, uma nova temática, tá? Como vocês já podem estar vendo aqui na tela. E também nós tivemos a introdução de algumas coisas, principalmente de novos renegados, tá? E uma coisa que pra mim tá sendo ridícula nesse jogo, que é outro slot para renegado. Gente, o jogo tá se transformando numa coisa assim fora de controle, porque nem temos 3 vigilantes na operação, e agora estamos indo por terceiro renegado. Só para vocês terem uma noção, para quem joga de maneira gratuita ou então gasta muito pouco, como é o meu caso, a gente não tem condição de ter 3 renegados evoluídos, 3 renegados investidos, tá? Eu tenho 2 renegados que são mal evoluídos, digamos assim, que é Alan King e o Oscar. Eu só evoluí durante os eventos do Gold Rush e do Crit Cries. Agora o jogo já trouxe o terceiro slot de renegado, né, que eu não vou nem mexer, tá? Que caso vocês não saibam, vocês vão ter que fazer o investimento aqui também, tá? Para fazer o desbloqueio. E se você não tem 2, 3 renegados para colocar, gente, não faça esse investimento, é desperdício de recurso. Olha a quantidade de recursos que você vai ter que gastar para ter um terceiro slot, sendo que nem o segundo, às vezes a pessoa tem direito, tá? Que é o meu caso. Eu nunca vi vantagem nenhuma em ter utilizado o Oscar na formação, tá? Eu só utilizo como desencargo de consciência, mas para mim não serve para porcaria nenhuma. Se você não tem um renegado evoluído, ele não serve para nada. Eu já falei isso para vocês. Então não vai na onda dos outros aí de vamos colocar só por colocar. Não adianta nada, tá deixando bem claro para vocês. Então, se serve de opinião, se serve de conselho, meu no caso, vai jogando normal. Se você chegou na terceira temporada, vai jogando normal. Não se preocupe agora com o terceiro slot de renegado, não vai fazer diferença para você. Até porque provavelmente a gente vai ganhar um renegado de graça. Só que para evoluir esse renegado, para chegar a um nível que ele vai realmente fazer uma diferença, é só da segunda rodada em diante, que é quando você já vai conseguir colocar em 4 ou 5 estrelas.
Então nesse comecinho agora não vai fazer muita diferença, tá? Então continua jogando normalmente, faz o seu jogo aí, pega as recompensas, aproveita o evento. Pelo que eu percebi, as recompensas não vão ser alteradas do Gold Rush ou do Crush Prize, vai continuar praticamente a mesma coisa, só vai mudar a maneira que você consegue esses investimentos, essas recompensas, claro, porque vão ser introduzidos novos eventos aqui dentro da Tempestade dos Sete Mares, mas o evento continua basicamente a mesma coisa. E uma coisa também que serve de conselho para vocês é o seguinte: esse evento que está acontecendo agora aqui de pré-expedição, ele é basicamente para classificar a sua cidade. Existe sim, tá, recompensa individual, que é essa recompensa daqui, só que qual que é a questão? Todas as vezes que eu participei, eu praticamente ficava entre os últimos colocados. Eu já consegui ganhar uma vez esse evento aqui, tá? Uma vez só, e uma vez eu fiquei em terceiro lugar. Vale a pena? Em teoria vale, só que o custo, gente, é muito alto. Se você não tem condições de ficar atacando forças de rua todos os dias, 200 vezes por dia, não faça esse evento, porque você vai ter que atacar 200 vezes esse carinha aqui, tá? Que é o Pirata Rebelde, durante 2 dias consecutivos, hoje e amanhã. Então, se você não tem condições de atacar 400 forças de rua em 2 dias, não faça esse evento. Porque, primeiro, esse evento é um evento de sorte, tá? Porque se você não der sorte, você não vai conseguir ganhar uma boa quantidade desses mapinhas aqui. Então você não vai conseguir uma boa classificação. E no final das contas, o máximo que você vai ganhar vão ser essas porcaria aqui de baixo, tá? Que pra mim não serve pra nada. Essa quantidade de recursos aqui é ridícula, tá? Então não serve. Só vale a pena fazer esse evento se você ficar no top 3. Então se você não conseguir, pra mim já não vale. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Quando o mapa for aberto, porque não tem como eu trazer muita coisa para vocês agora, porque eu não tenho tanta informação ainda. Caso vocês não tenham percebido também, pelo menos aqui no Brasil, as coisas que estão relacionadas ao evento, elas estão em chinês, japonês, sei lá que idioma que tá aqui, não foram traduzidas, tá? Então não tem como eu trazer informação para vocês ainda. Mas quando o jogo atualizar de fato, fizer as traduções, o mapa for aberto, aí eu vou trazer completinho para vocês todas as informações, como que funciona e tudo mais, tá bom? Então fica acompanhando o canal. O mapa vai abrir dia 10, tá? Como eu falei para vocês, somente dia 10 é que o mapa vai ser aberto. Então fica tranquilo, vai jogando normalmente, como se fosse o Gold Rush Crush Crisis. Por enquanto não mudou absolutamente nada, só vai mudar quando abrir o mapa, tá bom? Então até o próximo vídeo e falou!